Marcelo, eu gostaria de saber sobre os meninos que subiram da base. Se você pensa em colocar eles para jogar, dar mais minutagem a eles, dar oportunidade agora, ainda no primeiro turno, já que tanto no jogo treino contra o Defensa, quanto no do Muricy, você conseguiu aproveitá-los bem, né? Aí eu gostaria de saber disso. Boa tarde, Giovana. Boa tarde a todos. A gente vem trabalhando esses meninos, esses atletas que subiram da base, né? A gente está numa prospecção de evolução deles, de maturação. Eles fizeram uma boa pré-temporada, né? Onde tiveram bastante assim, oportunidade até da gente observá-los melhor, quanto nas questões dos jogos treinos. E dentre eles, o Rian já teve, né, em poucos minutos, mais uma oportunidade, mas a gente vem observando o crescimento deles no trabalho do dia a dia, e assim que for oportuno, a gente também vai dar a oportunidade para que eles possam assim continuar evoluindo, não só em treinamento, mas também em jogos. Professor, boa tarde. Para a partida de amanhã, a gente viu que você testou Robinho em um jogo, Vitinho no outro. Teria uma possibilidade de um novo teste amanhã? Ou Marcelo Cabo pensa ou poderá pensar uma possível formação ali, talvez com 3 volantes, quem sabe? Oi, Lilian, boa tarde. A gente tem oportunizado alguns atletas para evoluir em termos de ritmo de jogo, de ganhar mais minutagem, não só entrando no jogo, como entrando durante o jogo, né? Esse jogo, o último jogo, o Pedro Favela já iniciou o jogo, o Vitinho, e assim, dentro da medida do possível, a gente também vai criar algumas oportunidades a alguns atletas também de iniciar o jogo, para que a gente possa tentar deixar o elenco mais homogêneo possível, até porque alguns atletas não chegaram no início da pré-temporada. Então, a gente precisa tentar deixar o elenco homogêneo o mais rápido possível, já que, se você for analisar a última equipe que foi titular, 50% dessa equipe são de novos jogadores. Então, a gente requer um pouco de tempo para que eles ganhem mais conjunto, para que eles ganhem mais ritmo de jogo, para que, assim, a gente possa continuar fazendo a equipe evoluir, né? A gente tem essa situação de ter os jogos de 3 em 3 dias, então a gente, por exemplo, para esse jogo, a gente vai priorizar a recuperação deles física, a parte regenerativa. Então a gente praticamente não vamos ter nada de treinamento no jogo de quarta para o jogo de amanhã, porque a gente precisa tentar deixar os jogadores mais saudável possível para esse jogo de amanhã. Então, assim, a gente tem a possibilidade também de fazer algumas alternativas, porque, diante da tua pergunta, vá para o jogo amanhã aqueles que tiverem mais saudável fisicamente e que a gente não tiver nenhum risco de lesão. Então, isso passa muito pela revisão médica de ontem, pela revisão médica que a gente está tendo agora nesse momento, para entender os jogadores que estiverem mais saudáveis, a gente vai levar para o jogo. Todos aqueles que estiverem em condição e não haverá nenhum risco de lesão, a gente vai levar para o jogo e vai tentar, assim, na medida do possível, colocar força máxima para esse jogo de amanhã. Boa tarde, professor, tudo bem? Queria, com base até nessa sua resposta, queria saber se você ainda está buscando o melhor encaixe, por exemplo, dos beiradas ideais de um lado, do outro, apesar do bom início do Renato. Patrick Alan está cavando a vaga dele no time com essas boas atuações que ele vem fazendo. Se você ainda está buscando o encaixe ideal, a dupla ideal na sua beirada lado direito, beirada lado esquerdo, e sobre mercado, né? Não é segredo para ninguém que o Santa ainda está monitorando a possibilidade de trazer mais um ponta, se você ainda espera a complementação do seu elenco com mais um ponta, pelo menos. Boa tarde, Igor. Assim, a gente, em cima da sua oportuna pergunta, o nosso quarteto ofensivo hoje são 3 novos jogadores, né? Por exemplo, vamos idealizar no último jogo. Vitinho, Patrick Alan, Quirino e Renato. Dos 4, o único remanescente é o Renato. Então, isso requer um pouco de paciência, requer um pouco de tempo para que esses jogadores se entrosarem mais, ganhar mais ritmo, ganhar mais conjunto. Se você troca um quarteto ofensivo de um ano para o outro, isso a gente não consegue que eles performem-se numa forma conjunta de um dia para a noite. A gente requer jogos, requer tempo,
é que nós tivemos treinamento, sim, tivemos um bom tempo de treinamento. E eu acho que a gente, para esse quarteto inicial, a gente já teve uma boa entrega nesses 2 primeiros jogos. Haja vista que desse quarteto nós temos 2 gols do Renato, 1 gol do Quirino, 1 gol do Patrick Alain. Em 2 jogos nós temos 4 gols desse quarteto ofensivo. E a gente entender que é um novo quarteto ofensivo, então requer um pouquinho de tempo. E a gente também sempre buscando o ajuste fino, buscando o ajuste ideal. Ali a gente tem 3 jogadores ali que teoricamente hoje já se estabilizaram nesse setor, que é o Renato, que é o Quirino e que é o Patrick Alain. E a gente está oportunizando o lado direito, para a gente ver qual é o melhor encaixe que faz com essas peças. E também oportunizar. Já teve o Robinho, teve o Vitinho, eu ainda tenho alguns atletas que precisam ainda ter uma oportunidade de iniciar o jogo para que a gente possa, né, daqui para frente, tomar a decisão qual será o melhor quarteto ofensivo para o Santa Cruz. A segunda... realmente, né, a nossa diretoria está atenta ao mercado, a gente tem tido reuniões periódicas aí com o presidente Bruno, com o Irã da SAF, que é o representante da SAF, que está mais presente com a gente aqui nessa questão de trabalho do dia a dia, com o Pedro e com o Arley. Então, a gente tem sentado, tem visto o que é de possibilidade de mercado, né, para ver o que a gente pode também trazer jogadores que possam agregar. Eu vou dizer assim que eu tenho muita confiança nesses jogadores que a gente contratou, eu tenho muita confiança no trabalho que a gente vem realizando. A gente tem um início, claro, que nenhum início a equipe vai estar 100% em lugar nenhum do Brasil. É o início de trabalho, é o início de temporada. Uma coisa é treino, outra coisa é o jogo, a gente ganhar conjunto, ganhar ritmo e que a equipe esteja num momento ideal e possa, sim, né, aos olhos externos, poder trazer uma sensação de evolução. Mas a gente tem trabalhado bastante, eu confio muito no trabalho que a gente realizou na pré-temporada, eu confio muito no trabalho que a gente vem realizando no dia a dia e confio muito nesses jogadores que aqui estão se entregando muito para a gente ter uma evolução diária. Olá, Cabo, boa tarde. Emerson aqui da Cena Esporte. Cabo, você essa temporada pode contar agora com o Israel, né? Que voltou de lesão, a lesão na coluna. E queria saber, você pretende utilizar o Israel na temporada como titular? A gente sabe que o Israel é muito versátil, né? Ele joga na lateral direita, como meia, como ponta. E você também tem muitas dúvidas ali na ponta, né? Você começou com o Robinho, está com o Vitinho agora. E queria saber, você pretende sim utilizar o Israel e a versatilidade dele na temporada? Sim, boa pergunta para a gente falar um pouquinho do Israel aqui, né? O Israel, depois de 6 meses, ele entrou no último jogo. E assim, para a gente foi uma grande conquista. Para ele, principalmente, uma grande vitória para todos nós. Porque o Israel teve há 6 meses atrás, ele teve uma cirurgia muito delicada, que é uma cirurgia de coluna, né? Isso teve muita atenção do nosso diretor médico, Antônio Maro, como todo o staff, e toda a atenção da fisioterapia, da transição com a preparação física, para que o Israel estivesse essa oportunidade, mesmo que seja por pouco tempo, voltar a entrar numa partida de futebol. E ele tem, desde a pré-temporada, eu acho que vocês tiveram oportunidade de assistir alguns vídeos do Israel no início da sua fisioterapia. Praticamente o Israel ele teve que não aprender a andar novamente, mas para ele poder aprender a ter a passada de atleta de futebol. Ele começou caminhando, depois trotando, depois correndo, e nos alegra muito, principalmente a mim. O Israel, pela 2ª vez aqui, ele é meu atleta, ele já foi meu atleta no CRB. E você vê, eu tive a oportunidade de conversar com ele depois do jogo, o tamanho da alegria do Israel estava de poder entrar novamente em campo. E ele entrou numa posição que ele já jogou com a gente, de 2ª linha. Então pode ter momento do jogo que se desenha para que a gente possa ter uma dobra do lado direito com ele. E ele entrou e no finalzinho do jogo ali criou 2 boas oportunidades, que a gente poderia até ter feito um gol. E assim, vou falar para vocês que o Israel está 60%, 70% do que ele ainda pode render. Ele está ainda num processo de evolução e crescimento. Se você pegar o início da pré-temporada com o Israel e o Israel agora no último treino antes do jogo, ele evoluiu bastante, o crescimento dele muito grande. E após o jogo a gente estava conversando sobre isso.
E ele estava muito alegre, muito contente, porque ninguém melhor do que ele sabe o que ele passou, desde a cirurgia até ele entrar em campo no último jogo. Então, o Israel ele passa por um processo de evolução, né? Digo a vocês que ele está nesse estágio de 60%, 70%, e logo ele vai estar ali nos oportunizando para que ele esteja 100%, para ele disputar ali a posição, e aí vamos ver quem vai estar melhor no momento para poder jogar, ele ou o Pedro, ou ele também poder atuar como meia, já atuou comigo de lateral esquerdo, já atuou comigo de extremo, é um jogador muito importante dentro do nosso elenco. Professor, eu também queria saber sobre lesão. Alex Juan tá voltando, né? Agora de uma lesão. Queria saber se você acha que consegue, ou ele consegue, né? Porque é complicado a recuperação. Mas se ele consegue entrar nos próximos jogos que não sejam de tanto rendimento. Agora a gente tem o do Vitória, né? Amanhã, e o próximo é o do Retrô. Eu queria saber isso. Jogos que não exigem tanto dele, né? Claro. Eu vou dar uma boa notícia ao nosso torcedor. O Alex Juan é um caso que a gente precisa também ressaltar aqui. O Alex Juan já começou a treinar com o grupo e foi um profissional que chegou a tratar em 3 períodos, né? De manhã, tarde e noite. Então, assim, a lesão dele foi uma lesão preocupante, poderia por pouco não ser cirúrgico, e pelo seu empenho de um profissional que eu ressalto, um grande profissional, que um grande profissional ele só não é quando ele entra em campo, também na hora das adversidades. O Alex Juan foi um grande profissional, ele treinou já com o grupo. Se tudo ocorrer bem hoje no treinamento, o Alex vai ser relacionado amanhã. É uma boa notícia ao nosso torcedor, para todos vocês. A gente aqui mensura que não tem jogo menos difícil ou mais difícil. A gente trata todos os jogos com muita igualdade, mas o Alex respondeu para isso, né? A gente tinha um prazo até um pouco maior para ele, mas dentro da segurança que ele nos trouxe, do tratamento, da fisioterapia, da transição, a gente entende que ele pode ser, se tudo ocorrer bem no treinamento de hoje, sexta-feira, ser relacionado para o jogo, para que ele tenha uma minutagem pequena ainda, mas a gente precisar inserir ele já no processo de concentração, vestiário, senão o campeonato é um campeonato muito curto, a gente não tem muito tempo para poder ficar postergando algo, já que houve essa segurança do departamento médico, da fisioterapia, da minha preparação física, por que não relacionar o Alex Juan amanhã, mesmo que seja ali por uns 15, 20 minutos, se assim se houver necessário, tá? Então, mas a gente também só vai tomar essa decisão se a gente tiver uma segurança de todos os setores do clube, e hoje, nesse momento, eu digo que a gente está muito seguro para isso. Cabo, você falou da torcida aí, né? Pegando esse gancho, eu não sei se o professor tem acompanhado rede social, a questão de cobrança, né? De torcida, de reclamação, não só por resultado, mas para o Santa Cruz, né? Apresentar um futebol melhor, né? Como é que o Marcelo Cabo vê isso, se concorda ou não, claro, mas o que dizer a esse torcedor, sabendo que a gente está, claro, início de temporada, mas eu acho que o Santa Cruz, o torcedor fala em relação aos adversários, né, que o Santa acabou enfrentando. Sim, eu te confesso que eu tenho a minha assessoria de imprensa pessoal, tenho a assessoria, a comunicação do clube que acompanha isso, eu não tenho acompanhado, eu não acompanho rede social, eu não acompanho, respeito, né, todas as páginas, todos os canais, respeito muito o nosso torcedor e principalmente a opinião deles, né? Eu preciso focar naquilo que eu tenho, que eu possa controlar. O externo eu não controlo, então por isso que eu foco no interno. Eu digo que a gente fez uma boa pré-temporada, a gente tem um dia a dia bom, a gente tem muito trabalho interno aqui. Eu chego pessoalmente todos os dias aqui 10 da manhã, saio 7 da noite, trabalho bastante. Eu tenho muita convicção no que eu estou fazendo, né? Desde a escolha do elenco até o nosso trabalho da pré-temporada, esse início de competição. Nós disputamos 6 pontos, ganhamos 4. Eu reputo que nós fizemos um primeiro jogo, um bom jogo. Nós vencemos com controle do jogo, com segurança. Volto a afirmar, não quero ficar batendo na tecla do jogo do Maguari, mas, na minha opinião, o jogo do Maguari foi um jogo atípico. Tudo que norteou esse jogo. Então, assim, avaliações individuais e até mesmo coletiva nesse jogo, a gente tem que ter um pouquinho de tranquilidade para poder analisar esse momento.
mas eu digo a você que eu respeito muito a opinião do nosso torcedor. Já falei que é o nosso maior patrimônio e eu estou aqui para trabalhar muito no dia a dia para entregar aquilo que eles querem que a gente entregue. Mas a gente só evolui, cresce com o trabalho, né? Eu falei na minha coletiva que a gente tem uma dificuldade muito grande esse início de competição pela tabela de jogar 3 jogos em 6 dias. A gente poderia até passar por esse período mais à frente, porque esses 3 jogos iniciais é o que mais impacta na questão física, técnica e até tática. Porque quando você joga 3 jogos em 6 dias, Lilian, você não treina, você recupera e joga, recupera e joga. E nós vivemos aqui um momento de ter que correr, de um momento de correção, de trabalho, de evolução. Ninguém começa uma pré-temporada e uma temporada trocando 50% do seu elenco e você começa o primeiro, segundo, terceiro jogo de uma forma esplendorosa, encantando todo mundo. Então, assim, o que eu peço ao nosso torcedor, voto de confiança, como ele sempre nos deu, um pouco de paciência para que a gente possa continuar trabalhando, entregando a ele, como a gente já entregou em alguns jogos, como a gente entregou no primeiro tempo contra o nosso primeiro jogo, né? Foi o Decisão, ou a gente fez um primeiro tempo bom contra o Maguari, apesar das adversidades. Então, assim, a gente vai trabalhar bastante para que a gente faça os 2 tempos como o nosso torcedor quer e quer ver. E a gente vai trabalhar muito, mas eu volto a falar. Eu vou focar naquilo que eu posso controlar. O externo eu não posso controlar e a opinião eu tenho que respeitar. Marcelo, e sobre o Vitória? O que é que vocês da comissão técnica já estudaram sobre esse adversário, que ao lado do Decisão tem a pior defesa do campeonato até aqui, nesses 5 gols sofridos? E se agora, sem algo tão peculiar que foi esse jogo em Bonito por conta do horário, por conta da viagem, se agora nessa sequência na Arena, Vitória, Retrô, Náutico e Jaguar, o torcedor vai ver um Santa numa média que você deseja nessa primeira fase do Campeonato Pernambucano. Não um Santa irregular, porque aquele jogo que você acabou de citar, fica até difícil cobrar desempenho coletivo do grupo. Igor, eu espero que sim. Apesar da gente... Eu ter acabado de falar para a sua companheira aqui, né? O fato da gente ter 3 jogos em 6 dias, a gente não consegue ter um tempo de treino plausível para que a gente possa fazer as correções, para que a gente possa continuar evoluindo em treinamento. O que a gente precisa agora é tentar evoluir dentro do jogo, porque a gente está jogando de 3 em 3 dias e essa evolução, essas correções a gente traz no vídeo, traz no próprio jogo, mas eu acredito que até os próprios jogadores vai evoluir em termos de físico, em termos de ritmo de jogo. Para esse jogo, eu ainda tenho um temor da questão da recuperação, né? Dos 2 primeiros jogos. Quando você joga 3 jogos em 6 dias, o ápice do cansaço bate no terceiro jogo, né? Isso aí é cientificamente falando. Mas a gente tem trabalhado bastante para que a gente tenha um jogador mais saudável possível no jogo de amanhã, para que a gente possa ter uma intensidade boa e colocar em prática para que a gente possa melhorar e continuar evoluindo. Eu acredito que para a sequência que você acabou de falar, que é para o jogo do Retrô, o jogo do Náutico, essa sequência, a gente mostra uma evolução satisfatória para todos.